construtora Patriani traz para São Bernardo o prédio mais moderno da cidade, em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com 3 suítes, varanda gourmet, depósito privativo e 2 ou 3 vagas grandes na garagem, sendo uma vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach tênis, casa de campo e piscina aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço coworking, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriani em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadores. Olha quanto trabalho, quanta obra de arte aí no fundo, maravilhosa. Olha, aqui atrás de mim, nos pilares 22 do Memorial da América Latina. Eu estou falando com o meu grande amigo Luiz Carlos Fernandes, caricaturista, artista gráfico, com quem eu tive a honra de trabalhar alguns anos na redação de jornal, sempre fazendo trabalhos maravilhosos para complementar a informação que a gente trazia ao contexto. Fernandes, muito obrigado por destinar um tempinho para a gente bater esse papo aqui. Eu que agradeço, Joaquim. E quando você me convidar, se eu puder, estou aí. Maravilha. Qualquer hora. Eu venho falando dessa exposição que inaugurou agora domingo, dia 13, no Memorial da América Latina, num espaço que leva o nome de um grande brasileiro, Darcy Ribeiro, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, isso no final dos anos 70, 78, na Universidade de São Paulo, onde ele foi fazer uma palestra, proferir uma palestra, falando dos livros e do trabalho dele de antropólogo, um homem fantástico. Mas vamos falar da tua obra. Eu que sou apaixonado pelo modernismo, pela Semana de Arte Moderna, sou apaixonado por Oswald de Andrade, principalmente, a Pagu, que apareceu depois, mas está aí registrado. Como é que pintou a ideia de fazer esse trabalho maravilhoso, Fernandes? Então, a ideia não foi minha, né? A ideia foi do diretor, o Jorge Damião, diretor do Memorial, né? E quem fez a ponte foi o Jal, meu amigo. Grande Jal. Ele é assessor do Maurício de Souza, né? Presidente da Associação dos Quadrinistas. É uma grande figura, está sempre trabalhando aí pela nossa classe. E foi assim muito de repente, né? E quem abraçou também, e eu acho que tem que louvar, é a secretária de Cultura, Aline Torres, né? Ela está com uma visão muito aberta, assim. Isso foi legal também. Ela esteve lá na inauguração da exposição, né? No dia 13, aconteceu justamente nos 100 anos. E gostei muito de... Ele me mandou um recado no WhatsApp, né? Falou meio assim, um pedido de socorro. Ele falou: Fernandes, eu estou com um espaço, eu tenho 10 dias para fazer 12 caricaturas. Como ele sabe que eu trabalhei em jornal, você conhece, 40 anos de redação, né? E a gente tem que resolver rápido as coisas. Falei, legal, bacana. Ele falou, semana 22. Eu falei, Oswald, né? Mário de Andrade, de Cavalcante, Anitta. Falei, são pessoas caricaturáveis. Beleza, teria o maior prazer. Mas até então eu não sabia do que se tratava realmente, né? Daí ele falou assim, são 12 caricaturas. Falei, tudo bem, eu faço. Eu achava que ia ser colorida, né? Colorida dá mais trabalho. Mas tem uma regra aí do memorial que tem que ser em PB, né? Isso facilitou também, facilitou o trabalho, que foi só usar uma cor só. Daí, eles são 12. Daí ele falou assim, 1,5 metro por 4,5 de altura. Daí eu já... Falei, puta, eu vou ter que pintar a parede, né? Falei, puta, eu vou ter que acionar meus amigos aí, né? Fazer uma... Não, mas eu topo, né? Eu falei, eu topo,
tudo bem, tô tranquilo, eu toco, né? Depois a gente vê, né, o que acontece. É, A gente pula de paraquedas, depois puxa a cordinha. Falei, é, tudo bem. Daí ele... São 12 e tal, daí ele mandou foto do espaço, desse espaço que está aí no fundo aí. é. Ele falou, será aí? Daí eu falei, nossa, fiquei entusiasmado. Comecei a fazer, eu falei, que linha que eu vou tomar? Comecei a fazer colorido, depois eu fiquei sabendo que não era colorido, fiz em sépia, fiz alguns trabalhos. Eu posso ir mostrando aqui ó, umas Claro, claro, coisas? Quer ver? vamos, A princípio eu ia fazer com é, linhas simples, né? é, Por exemplo, assim, para ser rápido, né? tá. Ele falou assim, depois eu passo os nomes da, dos caricaturados, e mas enquanto isso, enquanto eu esperava os nomes, eu fui fazendo, fui pegando aqueles que eu tinha certeza que ia sair, do Oswald, né? E fui fazendo, fiz todos nessa linha aí. Depois eu falei, depois quando eu soube que o espaço era grande, assim, era muito, eu falei, não, é melhor fazer com mais detalhes. Então Tá. aqui eu tinha feito um brecheret assim, né? Com linhas assim. Daí acabei fazendo o brecheret, esse aí, a lápis. Como é um espaço grande, né, e é muito vertical, eu fiz em duas partes e montei no computador. Legal. É isso que eu queria perguntar. Você não pintou direto na parede, você fez o desenho, botou no computador e depois ela foi ampliada, é isso? Sim, eu gravei em pendrive, né, Tá. em alta resolução, e depois recortei e tal, porque se gravar tudo no computador não ia travar tudo, né, porque as imagens eram muito grandes. Resolução muito Daí alta. eu fui acertando no computador, exatamente. E a reprodução ficou muito boa, né? E eu sabia que depois de ampliar você ia ver os defeitos, né? Então, É. Mas olha, você eu procurei fazer. que você pensou em cores e depois falaram que era PB e o memorial exige isso. Ainda bem que exige, porque inclusive retrata com mais fidelidade Sim, 1922, porque você não tinha foto em cor naquela época, você não tinha jornal sim, impresso em cor, né? exatamente. Por isso que eu pensei no sépia, exatamente. Você Tem isso também, né? de 40 anos em jornal, né? E a gente tem isso aí. Eu já tenho 46 de jornal. Eu sou do tempo em que os jornais não tinham cor. Quando eu entrei no Diário Popular em 1991, não faz tanto tempo assim, faz só 31 anos, o Diário Popular só tinha uma cor na edição de domingo, que era o carimbo azul do Diário na TV. O resto era tudo bebê, não tinha cor. Também sou dessa época. É, Tudo, né? maravilhoso. E você retrata bem o estilo da época, né? Você acabou até adaptando o teu traço, que já é uma marca tua, que já é fantástico, que a gente conhece, mas a gente percebe que você foi buscar alguma coisa naqueles grandes caricaturistas dos jornais dos anos 20, não foi? Não? Teve alguma coisa que você pensou nisso ou eu que estou sonhando aqui? Não, é interessante isso que você falou, mas eu não pensei nisso. O É, que eu pensei foi o seguinte: eu falei, bom, para as pessoas reconhecerem, eu não vou poder exagerar muito, né? Então não é aquela caricatura toda desconstruída, né? Eu falei, eu vou deixar mais, não retrato, uma caricatura, mas não muito distorcidas, para que lembre a pessoa, né? isso. E é interessante isso que você falou, foi interessante que na abertura estava lá o meu amigo, o Gilmar Machado, né? Foi meu sócio, grande cartunista daqui do ABC, É, meu vizinho. Ele estava lá, daí ele falou assim, Fernandes, tem uma caricatura ali que não está conversando com o resto, é, com as outras. Não está elegante como estão as outras, né? é. E eu não percebi, eu acho que isso foi o subconsciente, que é exatamente do Di Cavalcanti, que também era um cartunista, caricaturista, né? Eu vou Ah, mostrá-la aqui. Ele falou, é. isso você exagerou, ela não está conversando com as outras. Eu não tinha percebido, e acho que foi o subconsciente que me traiu. Aí, tá É, vendo? exatamente, exatamente. Eu tinha percebido, eu tinha notado isso do Di, né? Quando eu, É, e,
E o Di foi um expoente até das artes gráficas, né? Maravilhoso. Sim, o Di Cavalcante, ele navegou por várias vertentes aí, né? Eu tinha uma outra dele aqui que estava mais. Essa eu tinha feito também, Tá, né? Mas eu optei por aquela outra ali. legal. Então, o Di Cavalcante tem essa coisa, essa na arte moderna, na Semana 22, o Di Cavalcante foi um dos que iniciaram, né? Ele, o Oswald e o Mário, né? Isso. A partir de uma exposição em 1917 da Anita Malfatti. Que Anita Malfatti, levou um pau do nosso grande Monteiro Lobato. o Lobato, Monteiro Lobato, exatamente. Ele fez um editorial no Estadão metendo pau, falou, tá louco, né? Porque ele tem. Eu faço uma coisa assim entre o Monteiro Lobato e o Ariano Suassuna, É, né? Que havia todo. Ele não, muito preconceito ali, né? Os caras não entenderam, né, direito, né? Anita Malfatti não era assim uma grande, eu não considero uma grande ilustradora como era a Tarsila do Amaral, por exemplo. Tarsila, os desenhos da Tarsila eram é, refinadíssimos, né? Tem um traço muito bonito. Ela não era, mas era uma grande pintora, né? E ela veio com aquela proposta, ela veio da Alemanha, passou pelos Estados Unidos, ela veio com uma proposta diferente, né? O homem amarelo, o japonês, aquela coisa de colocar a cor pura, o amarelo na pele, sabe? Uma coisa que eu não tenho coragem, porque eu sou daltônico e eu tenho uma inveja, mas é uma inveja boa desses caras, né? Que é de colocar essas cores puras, como fazia o Flávio de Carvalho, por exemplo. Você vê as ilustrações dele, aquela cor pura, coloca o vermelho, o amarelo, é uma coragem. é. O Lobato se assustou com aquilo, né? Em 2017. Parece que ela tá louca, tem que internar, não sei o quê. A arte é aquela coisa, né? A arte, se você tem um gato, você tem que desenhar um gato, É né? verdade? Daí eu citei o Ariano Suassuna, que o Ariano Suassuna dizia: uma coisa não desmerece a outra, né? Tanto a arte clássica como a arte moderna, né? O Ariano Suassuna dizia assim: se você tem um cachorro e desenha um cachorro, você só tem mais um cachorro. Então, a arte moderna é esse contraponto do Ariano Suassuna com o Monteiro Lobato. E esses jovens que viam o que estava acontecendo lá na Europa e vieram para cá, eles vieram com uma nova visão, né? Ou você pega alguns desenhos do Di Cavalcanti, por exemplo, alguns quadros, você olha assim, você é o Picasso, né? Sim. Mas não é só o Picasso. O que eles fizeram? Eles não só copiaram, eles trouxeram para a nossa realidade, né? As nossas cores, as nossas mulatas, a Tarsila do Amaral, o macaco, a nossa realidade, né? Então eles trouxeram uma nova visão. É o famoso tupi or not tupi, né? Oswaldo. Não, e é uma visão tupiniquim mesmo, que é aí que está a revolução da coisa. Eu A até revolução. Você deve ter acompanhado, o teu trabalho ele vem esclarecer uma série de coisas, porque o modernismo, apesar de 100 anos depois, ele continua provocando revoluções, continua provocando impactos. Foi por isso que outro dia eu escrevi um texto no meu portal e escrevi que os teus pilares aí abalam as estruturas da cultura. Eu acho que é exatamente isso. Adorei. Faz um ano e Seus meio textos são ótimos. Faz um ano e meio que eu conversei com o Rui Castro por telefone. Eu queria fazer isso que eu estou fazendo com você, mas o Rui ele é meio bicho do mato. Ele diz que ele não entende de computador, não quer saber de computador. Ele dificilmente ele aceita. Mas eu sou assim também. Mas aí a gente conversou meia hora por telefone. Eu tenho essa história gravada. Mas eu fiquei muito bravo com ele, porque num determinado momento da conversa, ele começou a desancar a Semana de Arte Moderna de 22. O Rui, apesar de ser mineiro, ele vive no Rio de Janeiro,
Ele tem um negocinho. O Rio era muito mais moderno já que São Paulo naquela época. O Oswaldo e o Mário de Andrade aproveitaram da ideia, pegaram o Menotti Del Pique, que estava morando no Rio, levaram para São Paulo para fazer esse treco aí. Aí ele desanca, ele teve no Roda Viva há pouco tempo e teve um debate muito interessante. Eu respeito até a posição do Rui, porque é um jornalista espetacular, que conhece tudo, principalmente nesse período, entre 1900 e 1940, 50. Ele diz que não houve música de 70 para cá, o que eu acho um absurdo, mas tudo bem. O Rui mete o pau nisso e fala que esses modernistas não foram tão modernos. Você mostra com a tua arte e continua provocando polêmica. Né? Então, você chegou num ponto que eu queria, porque eu acho que essa exposição, nessa proporção, nesse espaço tão importante aí do Oscar Niemeyer, aí do Memorial, né? Darcy Ribeiro, onde está aí essa exposição, é o espaço Darcy Ribeiro, né? Se não me falha a memória. E daí, o que essa exposição, ela está aí nessa proporção, eu nunca vi no Brasil. Tem várias exposições, né? Nessa proporção de caricatura, eu nunca vi no Brasil, né? Um espaço tão importante e para o público em geral, né? O público normal ali vê ter um contato com a arte da caricatura, porque a caricatura ainda não é encarada como uma arte, né? E é uma desconstrução. Então, é a caricatura como arte. Eu acho que aí vai abrir os olhos para a caricatura como arte. É triste quando você vê, por exemplo, o Fantástico mostrou, não sei se você assistiu no Fantástico domingo, fez uma tomada aí do trabalho, está tendo uma exposição de caricatura, não citou o nome do artista. Pois é, não, eu falei na hora, minha mulher estava comigo na sala, eu falei, mas não citou o nome do autor das obras, que absurdo. Exatamente. E fosse um Ziraldo que estava ali expondo, a Tomi Otaki, sei lá quem fosse ali, seria o primeiro a ser citado, né? O mesmo Maurício de Souza. Não citou o Fernandes, sabe? Então, a gente ainda tem que estar quebrando correntes, como fez essa turma ali, aqueles jovens lá 100 anos atrás, né? Eu espero que... Então, é uma quebra de corrente. E eu estou ali, assim, gostaria que tivesse... E os amigos, outros caricaturistas, e no Brasil tem vários caricaturistas, eu conheço muita gente, são bons caricaturistas e respeitados no mundo todo, né? A gente tem uma qualidade aí nos desenhos, e isso aí vem abrir os olhos, né, para essa nova visão, a caricatura como arte, né? Eu acho que é um novo... A gente precisa se fazer respeitado. Eu acho que isso abre um caminho para os novos caricaturistas, para quem está começando, né? E é um incentivo. Eu gosto por isso. Não, estou curtindo esse momento por isso. E você estava falando disso, eu estava pensando numa série de oportunidades aí que o pessoal não soube aproveitar o teu talento, o talento de outros caricaturistas aqui da região. Por exemplo, está para reinaugurar o Teatro Carlos Gomes, em Santo André. Sim. Por que a gente não tem no saguão ali, já programado, uma exposição de caricaturas, não só do Carlos Gomes, mas dos atores que por lá passaram? Eu vi Paulo Otran naquele palco, eu vi o Antônio Fagundes, a gente tem que cobrar aí dos nossos responsáveis pela cultura e trazer a arte dos artistas locais para fazer esse trabalho. Mas cai sempre naquela coisa da falta de verba, né? Pois é. Exatamente. Aí, por exemplo, aquele que eu estava falando no início, quando o João falou assim, são 12. Depois ele falou, eu errei, são 14 caricaturas. Ele falou, não, contei, agora são 16. E eu fui ali trabalhando até de madrugada para terminar, né? Mas tem mais pilastras aí brancas, mas é que faltou verba para fazer. A verba era pequena. Até ele falou, Fernandes, eu tenho tanto, né? Que não paga o trabalho, mas você topa. E como eu sabia que era uma coisa grande, uma coisa importante, falei, eu topo, né? Mas faltou verba, tem até umas pilastras lá, mas se eles falassem, são 20, eu faria também, eu dava um jeito e faria, né? Mas que não pode perder esse momento, só daqui 100 anos que a gente vai ter outra oportunidade dessa.
Mas a gente vai ter que contar com o teu trabalho em outras comemorações, em outras efemérides. Tá aí, nós temos aí daqui a pouquinho aí os 200 anos da independência, que eu acho que Uhum. tem um espaço aí para o trabalho aí que a gente tem que cobrar dessas Poderia autoridades. fazer uma releitura daquele quadro, né? Não, nós temos muita coisa. Nós vamos conversar sobre isso e eu faço questão de divulgar o teu trabalho para que Eu agradeço. esses responsáveis aí pela cultura, né? A gente tem em São Paulo um grande secretário de cultura que é jornalista e eu gosto muito do trabalho dele, que é o Sérgio Saleitão, foi ministro e tem uma preocupação legal, acho que é um gestor público que tem um olhar apurado. De repente, algumas outras personalidades aí vão continuar fazendo. Ô, Fernandes, eu queria falar um pouquinho da tua carreira, porque senão daqui a pouco acaba a gente não falou nada. Você falou em 40, você é de Avaré, né? Eu sou de Avaré, Você é de interior Avaré. de São Paulo. Eu tive a sorte, né, de trabalhar numa banca de jornal quando eu era garoto, né? Hoje mesmo eu tive, até falei para vocês, estou numa reunião, eu estava com uma reunião de um advogado para ver a minha aposentadoria, sobre a minha aposentadoria. Opa! E eu não era registrado naquela época. Eu perdi muitos anos, né, de contribuição porque não era registrado. Mas eu tive muita sorte de trabalhar na banca de jornal, porque a banca ficava ao lado de uma faculdade, ficava no centro, e era na época da ditadura, nos anos 1970, naquela época, e era frequentada por professores, jornalistas, e ali eles discutiam, e eu ficava... E ali era meu Google, né? A banca era meu Google, eu tinha todas as referências, eu tinha o Pasquim, tinha todos os gibis, livros, né? Então, e para passar o tempo eu ficava lendo e desenhando. Então foi a grande escola que eu tive. E essa banca era onde? Era onde essa banca? Em Avaré, Avaré? ficava na Praça da Matriz, e lá eu fiquei até 1980. Em 81 fui trabalhar numa gráfica, outra sorte que eu tive também, porque eu fazia de tudo na gráfica, fiquei conhecendo PMT, gravar chapa, fazia tudo na gráfica, né? Fazia embalagens, aprendi muito. Pois em 82, janeiro de 82, faz 40 anos que eu estou aqui no ABC. Eu vim para o ABC, daí eu arrumei um emprego antes disso, quando eu trabalhava na gráfica, eu ilustrava para um jornal que era rodado ali na gráfica, que era o primeiro jornal que eu ilustrei em 79, foi o Estábulo. E como eu trabalhava e tinha aquele espaço, a gente que montava o jornal, eu fazia a charge e colocava ali no jornal, né? Eu mesmo que montava o jornal tal, e fazia o fotolito, gravava a chapa e deixava pronto para ser impresso. E ali foi quando eu comecei, em 79 foi a primeira vez que eu fiz que foi publicado um desenho meu, porque eu fiz antes de ir para a gráfica. Eu fui em 80, mas em 80 eu ainda continuei desenhando para esse jornal ali, né, o Estábulo. Em 79 eu fiz uma exposição em Avaré também, e aí eu fui gostando da coisa. Em 74 teve um encontro de quadrinhos lá em Avaré. Isso me chamou muita atenção. Foi mais ou menos na época que foi criado o Salão de Humor do Piracicaba. E teve um encontro que foi Maurício de Souza, Will Wise, né? Foi uma turma muito... Jaime Cortez, um pessoal muito, muito bom, assim, Álvaro de Moya. Teve um encontro muito importante ali em Avaré, né? E também naquela época tinha um cartunista que desenhava para a revista, se não me engano, era Isto É, que ele já morreu. É o Oscar Vilaça. E ele morava aqui em São Paulo, estava sempre em Avaré. E eu guardava a revista que saiu o desenho dele para ele. Então, ele foi um incentivo, porque ele era um cartunista. Eu falei, dá para viver disso, né? E eu gostava dele, aí ele gostava dos meus desenhos, das caricaturas, né? Você veio em 82 para o ABC exatamente para trabalhar? Como é que foi isso? Eu ganhei uma bolsa de estudo na Pan-Americana de Artes. Tá. E daí eu precisava encontrar um emprego. Onde que eu iria procurar? Numa gráfica, né? Nem pensei em jornal. E daí eu não encontrava emprego, acabei arrumando emprego no Jornal do Planalto, em Diadema. Era do Ligeirinho. O Ligeirinho, grande Ligeirinho. Eduardo Isso. Ribeiro.
Isso, ali eu conheci a Marli Romanini, a Ivone Santana, não sei se você conhece. Isso, E a opa! Ivone, e a Ivone me apresentou no jornal, ainda em 82, no Diário do Grande ABC, acho que era Newton Saldanha. Milton Saldanha Machado. Isso, ele era o editor, né? Me apresentou, ele gostou das caricaturas, né, que eu fazia ali no Jornal do Planalto, e já encomendou. Foi na época que, no ano seguinte, o Gilson Menezes, né, foi a primeira vez que o PT ganhou, aí ele me encomendou um monte de caricatura, desenho normal, e acabou sendo publicado, acho que em janeiro, no Diário do Grande ABC, em janeiro de 83. Então, estou desde daquele tempo lá, de dezembro de 82, daí saiu uma época, e me acostumei com a redação, né? Lógico. Eu entrei em 81, entrei um pouquinho antes, entrei em agosto de 81 no Diário do Grande ABC. Ah, então você entrou antes. E aí, então você lembra do Juarez? lógico, claro, o Juarez é parceiraço. Sim, E, grande figura. muita gente. Fiquei lá até dezembro de 90, quando eu saí em janeiro de 91 para ir para o Diário Popular. E aí e voltei em 2001, em 2002, que nós trabalhamos juntos bastante tempo também, né, nesse... Então, eu também saí uma época do jornal, foi em 95, 96, antes de nascer meu filho. Logo que eu casei, eu fui convidado para ir para a Gazeta Mercantil, substituir o Laerte na Gazeta Mercantil. Certo. E quando eu cheguei lá para substituir, na época tinha Caú, que desenhava, para fazer aqueles bico de penas, que é o bico de penas que eu fazia no diário, né? Daí eu levei para o Edu, que era um editor de arte. Daí, o dia que eu cheguei com a minha malinha para trabalhar, ele pegou e falou assim, não, você não vai ficar aqui. Eles estão montando um jornal aqui do lado, aqui na Nestor Pestana, é o Retrato do Brasil. Você vai para o Retrato do Brasil. Me pegou e me levou para o Retrato do Brasil. O jornal durou alguns meses, mas eu ia ganhar mais do que eu ganharia na Gazeta Mercantil. Eu tinha casado fazia pouco tempo, paguei todas as minhas contas, porque o salário era bom na época, mas aí chegou 3, 4 meses, não recebia mais, faltou dinheiro. Era uma época que estava muito, assim, a revista deu muito certo, a revista Retrato do Brasil, e depois fizeram um jornal. Era o Ricardo Couto, um dos editores da Retratos, né? Oi? Era o Couto que editava entre eles ou não? Não lembro o Retrato. Era o Raimundo Pereira, que tinha o Hélio Bicudo, do jornal Movimento. Isso. O meu editor de arte era o Elifas Andreato. Naquela época, grande. Eu curti os trabalhos dele na banca, já conhecia o trabalho dele, né? Aquelas capas de disco, toda aquela coisa lá. Eu não acreditava que estava trabalhando ali do lado do Elifas Andreato, né? Até então eu tinha trabalhado junto com o Juarez, que eu já admirava muito, né? Quando eu vim para o ABC, o Juarez, todo mundo falava do Juarez. Daí eu estava do lado do Elifas Andreato, eu não acreditava, né? E ele foi meu editor de arte. E tem uma passagem muito interessante, né? Essas coisas que acontecem. Uma vez o Elifas Andreato pegou um trabalho meu assim, eu acho que era um desenho do Quercy, né, que esse no jornal. Ele olhou assim e falou: Fernandes, eu nunca vi ninguém distorcer como você distorce a caricatura. Você dá um nó na caricatura, né? Cara, eu nunca mais consegui dar esse nó, porque era um nó que eu dava sem querer. Daí eu queria dar esse nó, a caricatura ficava dura, sabe? Eu nunca mais. Demorou para eu poder... Essa coisa, quando a gente diz que o desenho, você tem que desenhar sem medo, sem amarras, né? E com prazer, porque quem vai ver a ilustração vai ter prazer em admirar, né? Porque quando você sofre no desenho... Oi? Sabe que em 2000 eu convidei, ele aceitou, convidei o Elifas para ser jurado do troféu Nota 10 do Diário Popular. A gente fez um troféu para homenagear as escolas de samba, né? E eu tinha uma equipe de jurados, que tinha Jair Rodrigues, Zé Rodrigues, um monte de gente boa, né? Germano Matias, tal, não sei. E eu convidei o Elifas exatamente para julgar as alegorias. Alegoria de mão, aqueles desenhos. Ele fazia isso no carnaval, né? E foi um espetáculo. Trabalhamos juntos
durante 2 anos. Não, É um gênio. ele, Fantástico. ele é muito bom, né? E É. o Eliphas também, é engraçado isso, né? Eu convivi com ele ali diariamente no Retrato do Brasil, né? A gente conversava, trocava ideias, né? Aprendi muito com ele. Às vezes, tinha uma vez que eu precisava fazer uma ilustração, eu falei, puta, eu não sei o que faz. Ele falou, você tem um papel branco aí, faz o que você quiser, né? Ele era bem assim, eu soltei a mão, sabe? Uma coisa assim. Mas uma vez, cara, no Castelo rá tim quando eu foi o lançamento do Castelo rá tim tinha uma exposição ali do lado, não sei se era do Laerte, e eu fui visitar naquela época. Eu encontrei o Eliphas. Daí, ô, Eliphas, não sei o que lá, ele ficou olhando na minha cara assim, quem é você? Eu falei, é o Fernandes e tal. Ele falou, ah, tá. Acho que já fazia uns 10 anos, sei lá, da época. Ele Ah, não, fazia uns 10 anos e ele não me reconheceu. Eu fiquei tão decepcionado. Às vezes você acha que a pessoa... É que nem muita gente assim chega para mim, né? Assim, às vezes eu falo assim, o Fernandes, né, tal. E você não reconhecer a pessoa é muito chato, né? é verdade, é verdade, é verdade. Muito chato. Fala um pouquinho, como é que foi essa história do Castelo rá tim que eu sempre falava para todo mundo, eu sou amigo do cara que desenha isso. Aí, tenho muito orgulho, porque é espetacular esse trabalho, né? Isso aí eu fiz uma parceria com o Giroto. O Giroto, ele veio em 93, do Diário do Grande ABC. Ele veio para me ajudar no diarinho, né? E ele ilustrava livros, né, para as Editora Moderna, FTD, É. Editora do Brasil. E, e ele veio, a gente fazia o diarinho, ele gostou do meu trabalho, a gente fazia uma parceria ali, ele falou, vamos começar a ilustrar livros, né? E daí a gente montou uma empresa, que era a Traço Estúdio, e tinha um contrato com o jornal, né? Fazia todo o trabalho do jornal, eu e o Giroto. E começamos a ilustrar livros. Daí apareceu um amigo nosso, também era ilustrador, o Dilon Moraes, falou, estão precisando de um ilustrador na Companhia das Letrinhas para É. fazer o livro do Castelo. Daí a gente foi lá. Quem pegou o projeto que ia fazer era o Spaca, o João Spaca, um amigo meu, ilustrador, que foi da Folha. E ele acabou desistindo do projeto. Daí a gente fez uns testes, gostaram, e começamos a fazer o Castelo rá tim Cara, a gente tinha... foram 12 livros, e 12. tudo desenhado à mão, assim, no início, né? É. E a gente tinha um prazo, assim, muito... Era apertado, mas você tinha que entregar. Se você entregasse meia-noite do outro dia, você tinha uma multa que era maior do que a gente ia receber. Então, a gente varava noites ali, eu e o Giroto. E daí, e era tudo a lápis, desenhava a lápis, né? Tinha um cuidado também com as caricaturas, que não podia ficar muito parecida com o personagem, para não ter esse negócio de processo, de imagem, direito de imagem, essas coisas. Então, a gente tinha esse cuidado também. É. Tanto é que uma vez a gente estava com uma reunião com a Lilian, a dona da Companhia das Letrinhas, e o Karl Hamburgo, né? Isso é uma fofoca. Daí estava eu e o Giroto, daí o Karl Hamburgo, assim, né? Desculpa, mas com uma arrogância, ele falou, vocês desenharam ela feia, a personagem, né? Ela é linda. Né? Daí a Lilian chegou, a Lilian Schwartz, né? Ela chegou e falou, acho que é Schwartz, eu não sei, A deve Schwartz. ser assim. Lilia Schwartz. É, ela é muito boa. Daí ela chegou e falou assim para o Cal, você cuida do seu texto e eles cuidam do desenho, tá? Cara, isso foi fantástico. Traduziu aquilo, sabe, um respeito. Então a gente soltava a mão nas ilustrações. E tem uma coisa também que é a preocupação, eu acho que a gente, com a experiência que a gente tem de ilustrar livros, a ilustração ela não pode só ilustrar, dizer o que está exatamente no texto. A gente tinha essa preocupação no Castelo rá tim O texto está falando, o menino está segurando a bola. Daí faz um menino segurando a bola.
Aí você só tem mais um menino te segurando a bola, né? Então, a mulher, ela saiu e abandonou o cara. Você faz ela saindo pela porta, batendo na porta, você só está ilustrando o que está falando. Mas você faz, sei lá, uma aliança caída, um retrato partido do negócio, você acrescenta ao texto. E a gente tinha essa preocupação nos livros do Rá-Tim-Bum. Isso chamou atenção, tanto é que fizeram uma matéria no jornal o Globo dizendo isso, que a gente ia além do texto. Verdade. Isso foi muito gratificante, a gente brincava muito nesse sentido. Legal. Foi muito gratificante. Eu ficaria aqui mais umas 4 horas, porque o papo está muito bom, mas é que o tempo de televisão é implacável. Eu quero convidar o pessoal, então a exposição deve ficar aí até 31 de dezembro, mas não espera 31 de dezembro para ver, não. É lá no Memorial da América Latina, é de graça, a entrada é gratuita. É uma viagem no tempo. E observar cada uma dessas obras do Fernandes realmente é um privilégio, é um presente que ele traz para a gente. Se tiver alguma coisa que você queira falar que eu não perguntei, fica à vontade. Quando acabar o programa, eu falei, puta, eu poderia ter falado isso. Mas a gente vai voltar a falar mais vezes, com certeza. Sim, eu estou muito confiante que essa exposição abra mesmo os olhos para a arte da caricatura, né? Com certeza. E que tem uma nova visão aí. E eu queria agradecer você imensamente aí pelas matérias, por esse carinho. A gente é amigo, a gente é mais do que colega de trabalho, é amigo, né? Pode dizer. É verdade. E estou muito agradecido. Muito obrigado. Eu é que estou agradecido pelo teu trabalho. Até um próximo bate-papo. Falou, Fernandes. Luiz Carlos Fernandes, um abraço. Falou com vocês. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas, começa mais um bloco Saúde do Homem com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor de São Caetano do Sul. Eu coloquei essa foto aí no fundo para vocês verem, porque outro dia o professor escreveu nas suas redes sociais algo que me chamou bastante atenção. E ele dizia exatamente o seguinte, deixa eu pegar aqui, eu anotei para não colocar palavras que não existem. Enquanto muita gente estava curtindo uma noite quente com os amigos num bar ou numa festa, estávamos no hospital tratando mais um paciente com câncer de próstata localizado de alto risco. Desta vez, um paciente do Dr. Vinícius Pânico, de Londrina, e com a ajuda do Dr. Caio Cittadini. Os dois foram meus fellows há alguns anos e passavam como dupla nos estágios. Hoje, seguindo com sua própria experiência robótica e me permitindo o prazer de, mais uma vez, estar ao lado, orientando. É muito legal esse contato e, depois de muito tempo, participar, orientar e ter essa foto aí divulgando nas redes sociais do trabalho, né, professor? Isso aí não tem preço. É muito bacana. 2 indivíduos brilhantes. O Vinícius está lá em Londrina, no Hospital do Câncer, operando muitos pacientes. E quando ele tem pacientes especiais, ele traz, né, para a cirurgia robótica em São Paulo. Está operando muito bem, já com poucos casos de orientação. Falei para ele, daqui a pouco você recebe alta. Se quiser me chamar, pode me chamar, mas não está precisando muito. Está operando super bem, tá muito tranquilo. E o Caio, que foi dupla dele, foram provavelmente uma das melhores duplas que eu treinei. Eles passavam em duplas os estágios, estão uma colaboração muito grande, são médicos de altíssimo nível e que estão sempre preocupados em oferecer o melhor para os pacientes. Então, uma honra poder ter treinado eles na laparoscopia, de uma imersão maior, e agora, na era da robótica, voltar a ser um instrutor para eles, aí já numa fase muito mais fácil, porque quem tem já cirurgia laparoscópica avançada tem muito pouca dificuldade na robótica. Interessante caso, né? O meu primeiro fellow, um dos meus primeiros, que foi o Dr. Marco Túlio Lasmar, há uns quase 20 anos atrás,
quando ele iniciou a robótica em Belo Horizonte, ele me chamou também. Ele falou: você não vem fazer as primeiras aqui comigo? E ele tem uma experiência grande com doador renal de transplante. É, Tem mais de quase 1.000 doadores renais já operados, e ele quis que eu fosse lá, estar do lado dele na primeiro doador renal que ele fez, acho que foi o segundo do Brasil. Tinha sido feito um caso no Rio de Janeiro, ele foi o primeiro do estado lá em Minas a fazer. Cirurgia fantástica, não entrei em campo, fiquei do lado assistindo. Falei, pô, eu vim aqui para ter aula opa, de cirurgia. O indivíduo operando o robô, mas com uma cirurgia que ele fazia por laparoscopia há muitos anos e muito bem, fez rápido, com uma eficiência enorme, e aí ele marcou mais 2 cirurgias de próstata, e ele precisou de alguma orientação no começo, e hoje ele está muito bem. Mas histórias bacanas, né? Tantos anos que eu treinei ele, e depois me chamou para poder fazer parte do início da robótica, e hoje ele já está super, super bem. É assim que funciona. O treinamento de laparoscopia é mais longo, necessita mesmo de 1 ano de treinamento, e depois, quando o indivíduo vai da láparo para a robótica, é muito rápida essa transição, a participação que a gente tem é muito pequena, e aí eu digo que eles estão já preparados, pelo menos com o que tem até hoje, estão totalmente preparados para poder exercer a medicina de alto nível. legal. E o doutor Asmar hoje é um grande nome da urologia aí, né, que já é conhecido, né, em todo o setor, acho que no Brasil inteiro, né? Na verdade, o primo dele, se eu não me engano, o primo dele foi médico da seleção brasileira, era Ah, sim, ortopedista. também é. Ele Esse é é mais famoso urologista. ainda. Eu estou falando, ele tem esse pedigree aí, mas não é ele o famoso. É, O grande, não, mas é um indivíduo que tem um nome muito grande lá em Minas Gerais, é um cara fantástico. E nessa área do doador renal aqui no Brasil, com certeza é o número 1. e nessa foto aqui, só para a gente identificar, o de óculos de máscara azul, esse é o Vinícius ou não? É o Vinícius. O É o Vinícius. Vinícius. E atrás dele, ao lado dele, é o Caio, é isso? Atrás dele é o Caio, tem o Ricardo, É. que é o anestesista, e tem o Rodrigo e a anestesista lá do 9 de julho, a instrumentadora do 9 de julho, que entra sempre na cirurgia também, estão mais ao fundo. Legal, legal. Outro dia a gente até falou daquele curso no Instituto Dr. Arnaldo. Esse é mais uma amostra da importância que tem esse tipo de formação, a formação na laparoscopia, na robótica, né, na verdade, que formando essa mão de obra altamente qualificada, esses profissionais que fazem milagre no centro cirúrgico, né? O que acontece é que eles vêm para fazer o treinamento, né, no instituto, né, que tem excelência em laparoscopia, só que quantos já passaram por lá e estão treinando na robótica agora? Então, a gente tem oportunidade, eu tenho oportunidade de levar esses indivíduos que estão aprendendo, não só nas minhas cirurgias, mas em cirurgias de outros que estão aprendendo, até para ele ver qual o caminho que ele vai passar. Ver só o professor operar parece fácil, né? Aí você vê um indivíduo que está no início do aprendizado, você fala, opa, eu vou passar por isso, né? Eu vou chegar ainda a atingir um nível de excelência, mas tem que passar pelos passos. É importante ver, quem está aprendendo, ver cirurgiões de várias idades ou de vários graus de experiência operando, para ele entender realmente qual que é o grau da cirurgia e como é que ele vai chegar no nível máximo aí de qualidade, de habilidade, né? E como você falou, nessa cirurgia especificamente que eles fizeram aí, teve uma ótima preservação da uretra, uma anastomose hermética seguida de linfadenectomia pélvica estendida. Quer dizer, foi a perfeição da cirurgia, né? Foi a cirurgia que tem que ser feita. A gente fala que câncer de próstata de alto risco é uma doença que pode tanto sair para fora da próstata quanto ir para os linfonodos. Então a gente tem que limpar tudo e, se possível, preservar ao máximo a uretra e a inervação. E nesse caso foi possível. Tem casos onde a gente é obrigado a ressecar a inervação. A uretra a gente mantém sempre, mas a inervação em alguns casos precisa ser retirada, e nesse caso específico a gente conseguiu manter a grande maioria das fibras nervosas aí para esse paciente, que era um paciente relativamente jovem, um paciente com menos de 50 anos. Então, aqui a parte sexual era muito importante para ele.
Então, foi feita uma cirurgia magnífica, o Vinícius operou 90% dessa cirurgia, né? Eu contribuí pouco, mas entrei na hora que foi necessário e foi muito boa a cirurgia. Tá ótimo. Bom, eu estava ouvindo algumas notícias de rádio esses dias, só para a gente completar essa questão da necessidade de se procurar sempre um especialista, e uma cardiologista falando da necessidade das consultas, que muitas ainda estão paradas por causa ainda do isolamento de muita gente, e uma das especialidades que ela citou que faz-se necessária essa consulta anual é a urologia. A gente tem que falar para o pessoal que, assim como tem que se vacinar, tem que voltar no urologista para ver como é que está a próstata, para ver como é que está tudo, nem que for só para bater um papo com o médico e falar que está tudo em ordem, né, doutor Marcos? A recomendação após os 50 anos é que faça uma consulta anual e aí o médico vê a necessidade ou faz uma triagem e vê a necessidade de consultas mais próximas, mais regulares ou não. Mas o mínimo necessário é uma consulta anual para ver que está tudo bem, para checar que os exames estão bem, né, para conversar com o paciente, pelo menos uma vez por ano. Legal. Professor, mais alguma coisa para acrescentar ou por hoje está tranquilo? Não, tudo em paz. Tudo em paz. Então tá bom. Semana que vem tem mais bloco Saúde do Homem. Obrigado pela entrevista e até lá. Até mais. Até logo. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor, falou com você. A grande notícia desta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do ABCD, Acácio Miranda, vai assumir a Secretaria de Limpeza Urbana da capital paulista, a convite do prefeito Ricardo Nunes. Eles estiveram hoje, ele e o prefeito Paulo Serra, presidente do consórcio também, e prefeito de Santo André, estiveram reunidos com o Ricardo Nunes. Eu quero começar essa entrevista primeiro te parabenizando, Acácio. Que notícia boa para todos nós. Obrigado, Joaquim. Sou eu quem agradece pelo carinho de sempre, meu amigo. E, de fato, é uma conquista pessoal, verdade seja dita, mas é uma conquista da nossa região também, da região que me acolheu e de uma região onde eu aprendi muito. Já tinha passado por alguns cargos públicos, mas essa experiência nesse ano e pouco à frente do consórcio foi, sem dúvida alguma, das mais enriquecedoras que eu tive. Que legal. Bom, você já teve experiência em São Paulo, na prefeitura, subprefeitura, agora, é claro, um posto de primeiro escalão, auxiliando direto o trabalho, que não é fácil, né? Mas é fruto mesmo desse trabalho que você desenvolveu aqui no consórcio, onde a gente conseguiu ter para a região, graças à tua atuação, graças à atuação do prefeito Paulo Serra, grandes resultados. E isso foi, obviamente, observado pelo Ricardo para te convidar, não? Sem dúvida alguma. Eu acho que mais emblemático, e infelizmente é impossível nós conversarmos e não falarmos sobre isso agora, é a questão do combate à pandemia. Os números do grande ABC, especialmente da vacinação, são extremamente positivos. Em primeira e segunda dose, nós já temos, considerada a média global da região, 100% de pessoas vacinadas, temos um número substancial em termos de terceira dose, e quando nós olhamos para a quantidade de crianças vacinadas, proporcionalmente, nós também temos um número bastante significativo. Sem contarmos também que, pela primeira vez na história, no ano passado, um prefeito da capital veio até uma assembleia presencialmente e passou a participar da assembleia num assento consultivo. Então, eu acho que são conquistas para a região e que, sem dúvida alguma, foram observadas pelo prefeito da capital. Verdade. E você conseguiu também um outro feito que eu reputo histórico, porque eu acompanho o consórcio desde a sua criação, e uma das grandes dificuldades é a demanda dos vereadores de ter voz ativa, de ter participação. Você trouxe os vereadores para dentro do consórcio e eles tiveram realmente poder
junto aos prefeitos. É lógico, é a Assembleia dos Prefeitos que decide tudo, mas eles tiveram voz e isso valeu muito, né? Sem dúvida. E talvez tenha sido uma das primeiras conversas. Eu tive a preocupação, ao chegar aqui, de conversar com todos os atores políticos possíveis e com todos os vereadores que eu conversei, eles sempre tinham essa demanda, essa sugestão, porque, a bem da verdade, foi uma excelente sugestão. Então, foi uma proposta que partiu dos próprios vereadores, foi muito bem recebida pelos prefeitos, e a criação desse GT legislativo, onde participaram principalmente os presidentes das câmaras, mas nós sempre tivemos a presença de outros vereadores além dos presidentes das câmaras, foi importante. Até porque é importante nós destacarmos a figura do vereador. Os vereadores são aqueles que estão em contato mais próximo, mais direto com a população. Então, nada mais razoável que eles participassem também das construções das políticas públicas e das pautas aqui do consórcio. E eles são um grupo bastante ativo. Todas as reuniões que nós tivemos, houve agora um intervalo por conta do aumento da pandemia, mas em todas as reuniões presenciais nós tínhamos 100% de quórum, 100% das câmaras representadas. Legal. Agora, tem uma realização tua que eu acho demais, porque eu sempre ouvia, o pessoal dizia o seguinte: quem quer ser candidato a vereador, ou ser prefeito, ou mesmo disputar uma vaga num concurso público, devia fazer um curso, devia estudar alguma coisa. E você criou essa escola de governo para os servidores municipais, para os gestores, porque parece fácil para quem está do lado de fora. Quem está do lado de fora acompanha e fala assim: por que não fez isso? Por que não desassoreou aquele córrego? Por que não limpou aquela rua? E, às vezes, a gente sabe das dificuldades, até porque você tem uma legislação bastante rigorosa para evitar, de um lado, a corrupção, que, em alguns momentos, nos infelicitou, né? Mas também para ter um controle maior. Só que é algo que, se o gestor não conhecer bem e não tiver participado dessa escola, dessa formação, ele não consegue administrar, não, né? Sem dúvida. A escola de governo foi uma das primeiras medidas que nós tivemos. Talvez tenha sido a surpresa mais positiva que nós tivemos, porque nesse ano foram quase 11 mil alunos, entre servidores públicos e, na sua maioria, pessoas que não compõem o serviço público, porque nós fizemos convênios com o SEBRAE para a formação de empreendedores, para a formação de microempresários, fizemos convênios com a Escola do Tribunal de Contas de São Paulo para o aperfeiçoamento dos servidores públicos, tivemos eventos que foram cases de sucesso. É o caso do Centenário Paulo Freire, que foi capitaneado principalmente pelo prefeito Felipe de Diadema, onde numa única live nós tivemos 8 mil participantes simultaneamente, na sua maioria professores da rede municipal das 7 cidades. Então, talvez seja uma marca que vá perpetuar e é uma marca de uma conquista para a nossa região. E até em conversa com o Arualdo, que é o nosso presidente da Agência de Desenvolvimento do ABC, quando nós estávamos criando a escola de governo, ele falou: olha, por que vocês não fazem a inserção do desenvolvimento regional? Então, virou Escola de Governo e Desenvolvimento Regional. E, a partir daí, nós conseguimos abarcar todas essas pautas, levando em consideração dados do CAGED, criação de empregos informais, a quantidade de pessoas ou quais cursos elas procuravam. Então, a gente conseguiu pautar direitinho a nossa atuação nesse período, e por isso que a escola foi esse sucesso. E mais do que isso, a escola foi, desde o primeiro dia, abraçada, adotada pelo corpo funcional do consórcio. Então, todas as nossas coordenadoras, os nossos diretores, todos criaram um curso, sugeriram lives, convidaram pessoas. Então, esse corpo coletivo, esse viés coletivo fez com que a escola alcançasse todo esse protagonismo em menos de um ano de funcionamento. Legal. Bom, Cássio, se eu ficasse falando de tudo que você fez no consórcio nesse período, a gente ficaria aqui uns 2 dias conversando e eu não terminaria. Mas eu estou curioso mesmo para saber desse desafio enorme, porque ser o secretário de limpeza urbana de uma cidade do tamanho de São Paulo,
que é uma cidade do tamanho de vários países, aí, não falo nem de estado, é uma cidade enorme, com tantos problemas, com tantas dificuldades. Como é que você acha que você está pensando já? Imagino que você já está pensando em um monte de coisa para poder colocar em prática nessa cidade tão difícil, né? Eu falava há pouco com um amigo que foi vereador em São Paulo e ele deu um dado que eu confesso que também não sabia. É o maior serviço de limpeza urbana do mundo. Então, são muitos os desafios. É um serviço que já existe, é um serviço que, obviamente, depende de algumas mudanças, alguns aperfeiçoamentos, é natural, e acho que tudo na vida depende de alguns aperfeiçoamentos, até para que a gente possa nos manter em constante movimentação. Então, são muitas as ideias. Eu acho que fomentar principalmente educação pública relacionada à reciclagem, relacionada ao correto despejo do lixo, também uma questão relacionada à coleta, horário da coleta, que há uma problemática em torno disso, e um plano de metas da Prefeitura de São Paulo, do governo Bruno Covas, Ricardo Nunes, que foi eleito no final do ano retrasado, que é a construção de novos ecopontos, 40 novos ecopontos na cidade, para que o munícipe vá até esses pontos e possa despejar os seus dejetos, restos de construção, a título de exemplo, sem nenhum encargo, e que eles não depositem isso nas ruas. E também o combate ao descarte irregular. Eu acho que esses são os principais pontos, mas todos eles associados principalmente a essa questão educacional. Criar uma cultura de despejar o lixo no lugar correto. É verdade. Aliás, isso é o mais difícil. Vai exigir um processo de educação da população, e é um processo de educação contínua. Eu estava até comentando hoje mesmo, e eu moro aqui em Santo André, e a gente tem um ecoponto praticamente a 500 metros de casa, né, que é da Rua Juquiá, ali no bairro Paraíso, que funciona muito bem, com o pessoal treinado, o pessoal do SEMAS ali e tal, não sei o que atende. Mas eu acabei de chegar em casa na hora do almoço, e tinham deixado um banco de madeira no meio da calçada, restos de um armário. Quer dizer, a população não tem essa consciência. E hoje, a sexta-feira, é o dia que passa, inclusive, o caminhão da coleta seletiva. Só que armário e banco de madeira eles não podem levar, não tem como levar isso embora. Quer dizer, é a população se conscientizar de que não tem que fazer isso. E pegar um carro e andar 500 metros com um material desse e colocar no ecoponto, que funciona muito bem aqui, é algo que exige educação, né? Talvez uma campanha de educação vá ser necessária para continuar sempre, né? Não é toda hora. E eu lembro de um outro episódio. Há alguns anos, eu estava passeando ali no Mercado Municipal de São Paulo e, de repente, veio um casal de turistas americanos com um mapa na mão, aquela coisa de turista estar perdido no lugar, e me perguntar como é que eles chegariam em determinado ponto. Eu respondi, orientei, mas fiquei ao mesmo tempo pensando, estava uma sujeira do lado daquele mercado. Algo que eu, enquanto cidadão paulistano, enquanto morador, eu fiquei com vergonha de ver aqueles turistas naquele lixo ao lado do mercado. Hoje mudou bastante. São Paulo já está bem melhor do que era há alguns anos, mas você vai ter muito trabalho. Sem dúvida. Só em relação a Santo André, inclusive, eu vou até aproveitar aqui fazer uma menção honrosa a um amigo, ao Gilvan, superintendente do SEMASA, porque essa questão de móveis, sofás, o SEMASA tem um projeto pioneiro, confesso que me falha o nome, mas para reciclagem de móveis. É um projeto pioneiro no Brasil. Então, eu vou aproveitar também das boas experiências que eu conheci aqui no Grande ABC e levá-las para São Paulo, porque é uma via de mão dupla. Além da coleta correta desses sofás, a título de exemplo, você também insere uma mão de obra na reconstituição desse sofá para que ele seja revendido. Então, você recicla e faz uma inserção social. É um dos exemplos que eu vou levar, dos bons exemplos que eu levarei, porque é um projeto que tem tudo para dar certo.
Legal. E eu não sei se você vai chegar a trabalhar com ele, porque eu não sei se ele vai sair para ser candidato ou não, mas o grande amigo meu, ex-subprefeito do Ipiranga, o Caio Luz, que hoje é secretário das subprefeituras, né? Então, pelo menos no começo vocês vão estar juntos. Eu não sei se ele vai continuar, porque ainda não sei se ele vai querer ser candidato a alguma coisa não esse ano. O Caio é um grande amigo, trabalharemos na mesma estrutura, porque a limpeza urbana, obviamente, está vinculada às subprefeituras. Hoje, o trabalho final de limpeza urbana é feito, inclusive, pelas subprefeituras. Então, será feito um diálogo constante, mas confesso que não sei por quanto tempo, porque também imagino que o Caio seja, neste momento, pré-candidato. Não sei, mas eu imagino eu ia que ele fazer tem todos os predicados para sê-lo, né? Tem todo. O Caio tem todos os predicados para sê-lo. E é um gestor público também maravilhoso, que eu acompanho o trabalho há muitos anos. Acácio, foi subprefeito de 3 regiões importantes, né? Vila Prudente, Ipiranga e Lapa. Então, conhece a cidade como poucos. É verdade. Bom, eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, porque é sempre muito agradável conversar com você. A gente aprende muito, mas tempo de televisão você sabe é implacável. Se você quiser dizer algo que eu não perguntei, fica à vontade. Só agradecendo, Joaquim, agradecer a você, a todos os amigos e amigas do Grande ABC. Eu fui recebido aqui no Grande ABC de braços abertos. Eu tenho um vínculo pessoal com o Grande ABC. Sou casado já há alguns anos com uma andreense, então já vivia pessoalmente, mas profissionalmente foi a minha experiência. Eu vou carregar grandes lições, grandes exemplos e principalmente grandes amigos e grandes amigas. Tá ótimo. Sucesso lá, porque o teu sucesso na secretaria vai ser o sucesso do povo de São Paulo. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, Acácio. Obrigado, Joaquim. Um abraço. Acácio Miranda, secretário executivo ainda do consórcio e futuro secretário de limpeza urbana da capital, falou com você.